Hoje nós vamos falar sobre ligação gênica ou ligação fatorial. A ligação gênica é o estudo da posição dos genes no genoma de um indivíduo. A posição de um gene em relação a outro gene e a posição deles em um cromossomo. Então, o primeiro conceito que precisamos aprender é sobre a localização dos genes de um gene em relação a outro. Então, primeiramente, vamos aprender o que são genes independentes. Genes independentes são genes localizados em cromossomos diferentes. Então, eu tenho um exemplo de um duplo heterozigoto, onde eu tenho aqui no cromossomo 1 o gene A, alelo Azão, alelo Azinho no seu homólogo, e o gene B, no cromossomo 2, alelo Bzão, alelo Bzinho no seu homólogo. Então, o gene A e o gene B estão em cromossomos diferentes. Então, o gene A e o gene B, nessa situação, são genes independentes. O oposto seria genes ligados. Os genes estão ligados quando eles estão localizados no mesmo cromossomo. Então, aqui eu tenho um duplo heterozigoto em uma situação de genes ligados. Eu tenho o alelo Azão do gene A e o alelo Bzão do gene B. Eu tenho o alelo Azinho do gene A e o alelo Bzinho do gene B. Gene A e gene B estão localizados no cromossomo 1. Portanto, o gene A e B, nessa segunda situação, são genes ligados. Qual a importância de saber se os genes são ligados ou não? A importância consiste no estudo de características de interesse agronômico ou zootécnico. Vamos ver um exemplo para entender melhor sobre isso? Um exemplo para estudo de ligação fatorial é, eu pergunto para vocês, o cruzamento entre linhagens contrastantes de tomateiro, nós temos na F2, 126 plantas com fruto redondo e inflorescência simples, 63 plantas de fruto redondo e inflorescência composta, 66 de fruto alongado e inflorescência simples e 4 de fruto alongado e inflorescência composta. Então, nós temos aqui o alelo dominante determina fruto redondo e o alelo azinha determina fruto alongado. A importância dessa característica é o valor comercial dessa cultivar de tomate. Alguns consumidores preferem o fruto redondo e outros o fruto alongado. E o tipo de inflorescência é interessante para o produtor. Inflorescência simples e inflorescência do tipo composta. Então, eu pergunto para vocês, os genes estão ligados? Então, o primeiro passo é montar esse cruzamento. Primeiro, como ficaria uma linhagem contrastante para essas duas características? Se é linhagem, é o genótipo homozigoto. E se é contrastante, então nós vamos pegar um fenótipo com o outro fenótipo em pais diferentes. Então, primeiro, parental, nós vamos colocar um pai com fruto redondo e inflorescência simples e o outro de fruto alongado com inflorescência composta. Então, linhagem, genótipo homozigoto, cruzamento contrastante, ou seja, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Na F1, nós vamos obter um duplo heterozigoto. E a F2, que é a autofecundação da F1, nós vamos obter essas proporções aqui, certo? Então, essa aqui é a F2. Podemos colocar o fenótipo aqui na frente, né? Então, aqui é F2 e aqui eu vou colocar o fenótipo. Redondo, Azão traço, simples, Bzão traço, redondo, Azão traço, composto, Bzinho, alongado, Azinho, simples, Bzão traço,
alongado, Azinho, Azinho, composto, Bzinho, Bzinho. Então, os fenótipos da nossa segregação clássica, não é isso? 9, 3, 3, 1. Então, o primeiro passo vai ser realizar um teste estatístico comparando os valores observados com os valores esperados na segregação clássica 933. Então, aqui nós temos o cruzamento entre duas linhagens contrastantes. Nós temos a geração F1 com um duplo heterozigoto e a geração F2 com os indivíduos com os valores, a frequência de cada classe, os valores observados. Então, aqui eu já coloquei para vocês o fenótipo, lembrando que é 9331. Então, por quê? Porque é a F2 da autofecundação de um duplo heterozigoto. Então, recordando, aqui no denominador nós temos o 16, e para encontrar o valor esperado para realizar o teste Q quadrado, vocês vão fazer 916 vezes 259, 316 vezes 259, 316 vezes 259 e 116 vezes 259. Realizando esses cálculos e pela fórmula do teste do Q quadrado, onde vocês realizarão o valor observado menos o valor esperado sobre o valor esperado para cada classe e depois o somatório desses contrastes. Aí nós encontraremos o valor Q quadrado. Eu já realizei o teste, o valor Q quadrado é 21,0279. Esse valor de Q quadrado, ele é maior do que o Q quadrado tabelado. Ou seja, esse valor, ele rejeita a hipótese que é a segregação clássica 9331. Se recusa essa segregação clássica, ou seja, rejeita H0 de 9331, isso significa que os genes, então nosso H0 foi 9331, sendo genes independentes, há o cruzamento entre duas linhagens contrastantes. Na geração F2, nós teríamos que obter 9331. Como nós não obtivemos 9331, rejeitou a hipótese de 9331, então nós concluímos que esses genes estão ligados. Por estarem ligados, eles não seguem essa distribuição independente 9331. Ou seja, toda vez que duas características não seguirem essa segregação clássica, então esses genes não são independentes. Ou esses genes são ligados, ou então tem algum fator interferindo nesses genes, como por exemplo, nós já vimos a epistasia. A epistasia, os genes são independentes, porém, o alelo de um gene interfere no alelo do outro gene, alterando a proporção fenotípica final. É diferente de ligação gênica, porque aqui os genes eles estão no mesmo cromossomo e eu tenho 4 classes. Na epistasia, eu não tenho 4 classes, eu tenho 2 ou 3 classes. Então, vamos realizar o estudo de ligação fatorial em tomateiro? Então, a seguinte pergunta para vocês. Em tomateiro, nós temos fruto redondo, governado por um gene dominante, e fruto alongado, recessivo. Inflorescência simples, gene dominante, e inflorescência composta, alelo recessivo.
Foi realizado o cruzamento teste do duplo heterozigoto. Então, vamos lá. Duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzamento teste, duplo recessivo. Essa geração parental. Foi obtido na geração F1 as seguintes proporções e fenótipos. 23 redondo e simples, 85 redondo composto, 83 alongado e simples, 19 alongado e composto. Então, eu pergunto, esses genes, o gene do formato do fruto e do tipo de inflorescência, são genes independentes? Os genes estão ligados ou os genes são independentes? O primeiro passo é montar o cruzamento. Então, aqui nós montamos. Então, vamos colocar aqui qual o resultado com os respectivos fenótipos. Então, redondo e simples, nós temos que redondo, azão, azinho, porque aqui só vai ter um tipo de gameta. Vamos colocar os resultados, porque aqui nós temos o privilégio de saber os genótipos exatos de cada classe. Então, quais são os gametas que esse indivíduo produz? Vamos relembrar? Para o gene A, azão, e para o gene azão e azinho, e para o gene B, Bzão e Bzinho, né? Então, já vou colocar direto. Bzão, para o gene A, azão, para o gene B, Bzinho, para o gene Azinho, para o gene B, Bzão e Bzinho. E esse indivíduo, quais gametas ele produz? Só Azinho, Bzinho. Então, fica fácil, né? Para a gente poder colocar aqui. Cruza todos esses aqui com Azinho, Bzinho, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter azão, azinho, Bzão, Bzinho, que é redondo e simples, 23. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, que é redondo e composto, 85. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Alongado e simples, 83. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, 19. Alongado e composto. Totalizando 210 indivíduos. 210 indivíduos. Agora eu pergunto para vocês, qual a probabilidade de cada um desses gametas? Esse indivíduo produz 4 gametas. Lembram que a probabilidade de cada gameta é igual? A probabilidade de produção de um gameta e de outro é igual? Então, se esse indivíduo produz 4 gametas, a probabilidade dele produzir cada um deles é 1/4. Então, pelo cruzamento teste, o resultado deveria ser 1/4 de redondo e simples, 1/4 de redondo e composto, 1/4 de alongado e simples, 1/4 de alongado e composto. A proporção esperada é essa. Como eu já sei a proporção esperada, qual seria os valores esperados? Então, aí agora é só multiplicar a proporção esperada pelo Nzão para a gente encontrar os valores esperados. Vamos resolver essa questão? Para resolver essa questão, nós vamos fazer uma tabela, um quadro, igual tem na nota de aula, número 8. Esse quadro ajuda a resolver essa questão, tá bom? Vou montar o quadro para ajudar a gente a resolver essa questão do que quadrado para ligação fatorial. Então, eu só transcrevi para cá as classes, tá? Então, nós temos 4 classes: redondo e simples, redondo e composto, alongado simples, alongado e composto. E a nossa hipótese será, a minha pergunta foi, os genes são independentes? Os genes estão ligados? Então, uma pergunta é oposta da outra, né? Como eu não tenho como estimar se os genes estão ligados, porque eu não sei qual que é a segregação de genes ligados, mas eu sei a segregação de genes independentes. Então, como nós realizamos o cruzamento teste no quadro, na imagem anterior, no quadro anterior que eu escrevi? Qual era a proporção esperada
do cruzamento teste daquele duplo heterozigoto? Então, lembra que a proporção era 1/4, 1/4, 1/4, 1/4? Então, a minha hipótese H0 é, sendo os genes independentes, eu espero que a segregação seja 1 para 1 para 1 para 1. Lembra? O que vai ter aqui embaixo? 1 mais 1 mais 1 mais 1, como se fosse 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Certo? Então, o que nós vamos testar é isso. A nossa hipótese alternativa é os genes não serem independentes e, portanto, serem ligados. O primeiro passo é, vamos obter o nosso Nzão, que é o somatório, 210. E aí agora eu vou colocar essas proporções aqui, certo? Então, vamos lá. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Se vocês não entenderam de onde veio esse 1/4, volta um pouquinho no vídeo. Por quê? Porque o resultado do cruzamento teste tem que ser 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, certo? E 1/4 o quê? 1/4 vezes o Nzão, que é 210. Então, vezes Nzão, vezes Nzão, vezes Nzão. Então, 52,5, 52,5, 52,5, 52,5. Certo? Realizo o Qi quadrado como? Vamos realizar junto esse Qi quadrado? Vamos lá comigo? Parênteses, parênteses, 23 menos 52,5, fecha parênteses, quadrado, dividido por 52,5, fecha parênteses. Mas não é igual, hein? Parênteses, parênteses, 85 menos 52,5, fecha parênteses, quadrado, dividido por 52,5. Fecha parênteses de novo. Mais, parênteses, parênteses, 83 menos 52,5, fecha parênteses ao quadrado, dividido por 52,5, fecha parênteses, mais 19 menos 52,5, fecha parênteses, quadrado, dividido por 52,5, igual. O meu resultado de Qi quadrado C de calculado foi 75,79. Qual que é o Qi quadrado tabelado? O Qi quadrado tabelado é 7,82. Como que eu acho o Qi quadrado tabelado? Lembra? Grau de liberdade e probabilidade. 5% é a probabilidade. Qual o grau de liberdade? Número de classes menos 1. Quantas classes nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 classes, menos 1, 3. Então, vocês vão olhar lá na tabela do Qi quadrado, 3 e 5, 3 graus de liberdade e 5% de probabilidade, tá? 0,05 e encontrar o valor 7,82. O Qi quadrado calculado é maior que o tabelado, portanto, rejeita H0. Então, os genes não são independentes. Por quê? Por que eu estou afirmando isso? Porque não segue a segregação 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Se não segue 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, resultado do cruzamento teste, os genes estão ligados, certo? Então, aqui a gente já tem a nossa resposta. A gente só vai terminar de preencher esse quadro para eu ensinar um outro exemplo para vocês. Ensinar um próximo passo. Vamos colocar aqui os gametas dos pais para formar cada uma dessas classes. Então, a gente fez o cruzamento antes uns minutinhos atrás. Então, vamos passar para cá. O pai 2 é o testador, é aquele todo recessivo do cruzamento teste. Ele só tem um tipo de gameta, então é Azinho, Bzinho.
Então, aqui eu vou colocar qual gameta esse pai contribuiu para formar esse genótipo, esse indivíduo aqui. O pai 1, para formar redondo e simples, foi azão e bezão. Para formar redondo e composto, foi azão e bezinho. Alongado e simples, opa, alongado é azinho e azinho, né? Azinho e bezão. E alongado e composto, azinho e bezinho, certo? Agora, nós vamos aprender o tipo de gameta. O que significa o tipo de gameta? Nós temos dois tipos de gameta. Nós temos gameta P, de parental, e nós temos um gameta pode ser R, de recombinante. Então, o que é um gameta parental? O que é um gameta recombinante? Gameta parental é aquele igual ao dos pais. Gameta recombinante é aquele que sofreu crossing over, ou seja, houve uma mistura dos alelos, ou seja, alelo de um pai com o alelo de outro pai. Então, lembra quando a gente comentou sobre os genes ligados? Os genes estão no mesmo cromossomo? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o indivíduo azão-bezão produz azão, bezão, produz o gameta azão e bezão. E eu tenho o indivíduo recessivo com que produz um gameta azinho, bezinho. No crossing over, o que é o crossing over? É a troca de segmentos entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Então, o crossing over acontece lá na metáfase, onde tem o pareamento desses cromossomos, e aí o cromossomo vai se parear. Quando ele se parear, eles vão trocar um pedacinho. E aí, como que esse cromossomo vai ficar? Vai ficar um cromossomo colorido. Ou seja, ele vai ter o azão desse primeiro genitor e ele vai ficar com um bezinho, tá vendo? E esse outro do mesmo jeito. Ele vai ficar azinho, bezão. Então, quando acontece o crossing over, olha só. Essa troca de pedacinho de cromossomo leva junto o alelo daquele gene. E aí essa troca quebra o braço do cromossomo e solda de novo, só que solda no outro cromossomo, na cromátide não irmã daquele cromossomo homólogo. E aí eu tenho o crossing over, que é um mecanismo que gera variabilidade genética. Então, antes eu tinha azão, bezão e eu tinha azinho, bezinho. E agora, o que eu vou ter? Eu vou ter azão, bezinho, que eu não tinha, e eu vou ter azinho, bezão, que eu não tinha. Então, o gameta desse tipo, que é igual ao gameta do pai, nós dizemos que é um gameta parental ou paternal. E esses gametas, que é o cromossomo colorido, ele ficou com um pedacinho de um pai, com um pedacinho do outro pai. Nós dizemos que esse é um gameta recombinante. Então, como que a gente vê isso na prática? A gente não está vendo o cromossomo. Lembrando que, fazendo estudo citológico, a gente sabe o meio de colorações, porque todo o crossing over deixa uma cicatriz que se chama quiasma, que é uma evidência, uma cicatriz de que aconteceu o crossing over. E aí, o corante, a coloração que é feita no cromossomo, ela colore bem nessa região do quiasma, tá? Então, o quiasma é uma evidência citológica de que aconteceu o crossing over. Mas a gente tem números, nós estamos fazendo aqui tudo pensando na prática. Eu tenho só números. Então, o crossover é um evento difícil de acontecer, ele não é tão frequente. Então, nós dizemos que as classes de maior valor, mais frequentes, veio de gametas parentais, e as classes menos frequentes de gametas recombinantes. Como aqui eu tenho 4 gametas, então são 2 parentais e 2 recombinantes. Recombinante
recombinante, os dois menos frequentes, parental, os dois mais frequentes. Com isso, nós podemos agora calcular a distância entre esses genes, que é recombinante mais recombinante, vou fazer aqui nesse cantinho, recombinante mais recombinante, sobre o Nzão. Então, para saber a distância entre o gene A e B, 23 mais 19 dividido por 210. Vamos ver como que fica. 23 mais 19 dividido por 210. 0,2. O que é esse 0,2? 0,2 vezes 100 para transformar em centimorga. Então, é igual a 20 centimorga. 20 centimorga é a distância entre o gene A e o gene B. Então, se eu fosse desenhar, eu colocaria assim, ó, A e B. E o que tem aqui? 20 centimorga. Centimorga é uma unidade de medida dentro do cromossomo. Do mesmo jeito que dentro de uma cidade, entre cidades, nós temos, por exemplo, quilômetros para marcar a distância de uma cidade na outra. No cromossomo, nós temos centimorga, que é para marcar a distância de um gene no outro. Nesse exemplo, nós temos 20 centimorga, que significa 20% de recombinantes, certo? Obrigada, até mais!